Quando sentimos dor, queremos logo alívio e, claro, saber o motivo para buscar um tratamento adequado. Mas e quando a dor é crônica, generalizada e às vezes sem causa aparente, sem alterações nos exames? Uma sensação nada agradável, pois a dor existe, está lá e a causa não aparece. Às vezes é difícil até dizer para o médico a localização exata da dor. Alguns têm a impressão de que ela ocorre nos músculos, outros nas articulações. Uma parte relata que a dor se localiza nos ossos ou nervos. E quando essa dor vem acompanhada por outras manifestações, como por exemplo, cansaço, indisposição, dor de cabeça, alteração de humor e distúrbio do sono, bem, aí pode se tratar de fibromialgia. No programa de hoje nós vamos fazer um debate sobre essa síndrome dolorosa, generalizada e crônica. O que é fibromialgia? O que causa? Existe relação com o reumatismo? A fibromialgia era considerada uma síndrome de somatização, ou seja, uma condição que transforma em dor processos ligados à emoção, à depressão, ao estresse. O que será que dizem os especialistas a respeito disso? E quanto ao tratamento? É possível ficar livre dessa condição que interfere tanto na qualidade de vida? Fibromialgia é o tema de hoje e você já pode participar a partir de agora. Fique com a gente, está no ar Pense Saúde. Agora olha para cá. Bom, para falar sobre fibromialgia, participam conosco hoje os reumatologistas Dr. Ricardo da Cruz Lage, a doutora Vanja Diniz Rabelo Caires e o Dr. Gustavo Lamego de Barros Costa. E claro, você tem alguma dúvida, quer fazer comentário, alguma pergunta ou até dar o seu depoimento sobre fibromialgia? Participe com a gente. O nosso telefone de contato é o 3209-0119. Se quiser, pode mandar e-mail para saude@tvhorizonte.com.br. Eu agradeço a presença de vocês no programa. Parece que, pelo que a gente estava conversando ali fora, nós vamos falar de algo que é bem prevalente nos consultórios e vamos entender o porquê e começar explicando, doutor Ricardo, afinal de contas, o que é fibromialgia. Bom, basicamente a fibromialgia ela é uma síndrome de dor crônica que se caracteriza por dor difusa no corpo, e associada a essa dor espontânea, existe dor à compressão de vários pontos dolorosos no corpo. São vários pontos que a palpação também dói. Então, deixa eu só entender. Às vezes a dor aparece mesmo sem seja necessário tocar. Mas, além dessa dor, se você toca outros pontos, eles estão doloridos? Eles estão doloridos, exatamente. Existem pontos bem definidos, assim, desde 90 foi estudado algumas áreas de seções musculares, nos pontos onde tem mais tensão, são definidos 18 pontos, né? Em que essas dores são mais frequentes? São mais frequentes. Quais seriam, principalmente? Os 18 são, não os 18, pares. mas os mais frequentes. A occipital na nuca, no trapézio, do lado da escápula, no segundo espaço intercostal, cervical anterior, a região do trocânter na lateral da coxa, na região do bumbum, do glúteo, do lado de dentro do joelho. Falei, se falta mais algum? Não, mas depois vocês vão lembrando ao longo. Lembram de mais algum, doutor Gustavo? Não, interessante destacar que a fibromialgia há uma alteração do processamento da dor. Então, da percepção e processamento da dor. Então, o paciente, muitas vezes, ele chega no consultório falando que está com o corpo todo podre. Na verdade, ele não está com o corpo todo doente, está doendo. Eu brinco como se tivesse o botão da dor tivesse ligado lá no máximo. Então, estímulos, muitas vezes, que não são dolorosos para muitas pessoas, são dolorosos para esses pacientes. Porque isso é muito individual. A sensibilidade, a dor é uma coisa muito individual. Muito individual. E na fibromialgia já detectou algumas alterações no sistema nervoso central, que a gente chama de sensibilização central. O sistema nervoso está aumentado para mais, então está hipersensível. Então, às vezes, pessoas, só de você passar a mão já gera um estímulo doloroso. Então, na verdade, o problema é da percepção e processamento da dor. Por isso que dá dor difusa, a dor migra de local, não é que a
doença está mudando de local. É a percepção da dor que está mudando. Como eu falei até... Quer comentar alguma coisa? Pode falar. A gente estava falando dos pontos dolorosos, eles foram importantes, a gente acabou usando na prática do consultório, mas existe, às vezes, um diagnóstico de fibromialgia onde a gente nem sempre consegue os pontos dolorosos todos. Às vezes, são áreas dolorosas e não necessariamente esses pontos estão presentes. Tanto é que esses critérios, eles estão sendo revistos. Existem outros hoje que não levam muito em conta esses 9 pares. Esses 9 pares, né, esses 18 pontos. Então, é possível ter o diagnóstico de fibromialgia e não ter todos os pontos, essa quantidade de pontos dolorosos. E, às vezes, pelo que você falou, até os primeiros que você citou pescoço, occipital, trapézio, escápula, são pontos, inclusive, que quando você está mais tensa, geralmente é onde dói. É extremamente, muito comum que a fibromialgia comece na região cervical. Normalmente a fibromialgia começa assim, tem sempre uma área de mais dor e depois essa dor generaliza. Mas os pacientes às vezes conseguem contar que ela começou a ter muita dor cervical, mas que hoje ela tem dor no corpo todo. Dor cervical, esse ponto que a gente às vezes chama de tensão em cabide, que parece que você tem um cabide, né, nessa região, ela é extremamente comum e às vezes é o ponto, onde começa isso tudo. Então vamos entender por que começa ou como começa. É possível a gente definir causas? Então, existem alguns aspectos, né, que são comumente observados nos pacientes com fibromialgia. Você falou de tensões, né? A fibromialgia surge nessa fase da medicina cartesiana, que separou o psíquico do físico, né? Hoje existe essa dicotomia, quer dizer, há muitos anos. A fibromialgia vem, de certa forma, se contrapor a isso, porque frequentemente os pacientes, além da dor, eles têm outros sintomas que são associados à questão emocional ou de comportamento. Então, é frequente a associação com quadros depressivos, né? Essas pessoas têm... É comum que elas tenham queixa de irritabilidade, de instabilidade emocional, de tensão mesmo, estresse. E a gente observa também na prática algumas alterações de comportamento. Por exemplo... Geralmente as pessoas com fibromialgia, elas são pessoas perfeccionistas, elas têm dificuldade de lidar com as coisas que dão errado, digamos assim. São pessoas... Exigentes com elas mesmas, inclusive? Muito exigentes consigo mesmas. São pessoas muito preocupadas em excesso, se ocupam demais com problemas antes dos problemas acontecerem. Exatamente, pré-ocupam. Isso. É claro que nem todas as manifestações ocorrem em todo mundo, mas existe um estereótipo que a gente observa no dia a dia e que é descrito também na literatura. Né? O que é bem descrito é que esses pacientes eles têm, às vezes, alteração de memória, eles têm dificuldade de concentração, que a gente chama de distúrbio cognitivo. Nessa divisão da medicina toda, junto com a fibromialgia, vem outros distúrbios que a gente chama de distúrbio funcional. O paciente queixa para a gente a dor muscular difusa, ele queixa para o gastroenterologista a síndrome do intestino irritável, ele tem constipação. 60% dos pacientes com fibromialgia têm distúrbio do intestino, tem síndrome irritável. Síndrome colo irritável é uma síndrome onde a pessoa tem cólica, constipação ou episódio de diarreia, sem que ela tenha... É um distúrbio funcional. O tubo digestivo está lá presente, está intacto, mas ele não funciona bem. E a gente fez até, desculpa, vou te interromper, fazer um parênteses, a gente fez um programa recentemente sobre isso, e uma das características das pessoas que normalmente têm a síndrome do intestino irritável são pessoas muito exigentes, muito perfeccionistas, que se cobram muito, são muito mais nervosas, né? Esses pacientes também, eles têm muita cefaleia, né? Cefaleia tensional, às vezes enxaqueca. Esses pacientes têm, às vezes, dor de tempo mandibular, às vezes tem bruxismo, às vezes os dentes estão, né, precisa usar placa, porque os dentes estão todos... sofrendo mesmo. Estão sofrendo desgaste por tensão, né? Ele queixa para o dentista isso aqui, que a gente chama síndrome de dor tempo mandibular, né? Dor na TM. Então,
em cada área que ele vai queixar uma coisa e o paciente, ele não tem uma só, ele tem várias coisas e tudo é uma coisa só, né? Então, doutor Gustavo, no próximo bloco eu vou deixar no ar o que eu falei na abertura do programa. Porque antes a fibromialgia era considerado como se fosse uma somatização na forma de dor, de exatamente problemas emocionais, estresse. Vocês ainda encaram dessa forma ou não existe realmente um conteúdo maior, alguma coisa ligada à reumatologia, que foi outra coisa que eu deixei no ar, mas depois a gente comenta sobre isso. E eu aproveito para te convidar a fazer parte do nosso programa. Só que antes do intervalo eu gostaria de falar sobre a campanha Faço Parte. Se você está fazendo, o nosso agradecimento. O seu apoio é importante para que a TV Horizonte e os outros veículos de comunicação da Arquidiocese possam cumprir sua missão. Com o seu apoio, a campanha quer também construir a Catedral Cristo Rei e atuar na revitalização do patrimônio histórico e natural que é a Serra da Piedade, em Caeté. Para saber como fazer parte, ligue em horário comercial para a Central de Atendimento da campanha. O número é 3209-3559, código de área 31. Agora um breve intervalo. Enquanto isso, participe com a gente do programa. Fibromialgia é o tema. O telefone para mandar pergunta é 3209-0119. Ou então pode ser por e-mail, saude@tvhorizonte.com.br. Voltamos já já. Fibromialgia. Esse é o tema do programa Pense em Saúde de hoje, você já sabe. Para participar, basta ligar para 3209-0119 ou mandar e-mail para saude@tvhorizonte.com.br. No bloco anterior eu deixei no ar a seguinte pergunta. Antes, as pessoas diziam, fibromialgia é uma coisa psicossomática. Aliás, um termo que eu não gosto muito de falar, o psicossomático fica parecendo que a pessoa tem uma coisa que não tem ou está inventando uma coisa que não existe. E eu gostaria que o doutor Gustavo comentasse essa relação. A gente não usa muito esse termo aplicando a fibromialgia, não, justamente por causa disso, dá essa ideia que a dor é fictícia. E a dor é real, ela é presente, tem estudos já mostrando de estimulação cutânea a representação dessa dor no sistema nervoso central, diferente de paciente normal, paciente com fibromialgia. A causa da fibromialgia ela é multifatorial, ainda não completamente conhecida. Tem uma parte genética, gente que tem parente de primeiro grau de fibromialgia tem 8 vezes mais chance de desenvolver. Tem uma parte comportamental da pessoa, da habilidade dela de lidar com os estresses do dia a dia. Tem parte, se a pessoa sofreu uma doença imunológica grave, por exemplo, pode favorecer o desenvolvimento da fibromialgia, ou passou por um transtorno muito grande, pode desenvolver. Então, aborda muita coisa na gênese da fibromialgia. Mas uma coisa é certa, a dor é real. Ou seja, acho que foi até o doutor Ricardo falou, quando a medicina separou a parte emocional da parte física, na verdade, não tem como a gente separar. Claro que todos os aspectos emocionais ou profissionais e sociais interferem na nossa saúde de alguma forma, né? Sim, aquela afirmativa de que o ser humano é biopsicossocial, isso se aplica muito bem à questão da fibromialgia, né? Uma síndrome que casa real, esses existe, fatores, mas o que eu acho importante é exatamente deixar claro o que você colocou, doutor Gustavo, não é fictícia essa dor, né? É mais ou menos assim, acontece alguma coisa, onde o sistema de produção da dor, a dor normalmente ela é uma defesa para uma lesão. Você tem uma lesão, você tem que sentir dor para você se defender. Então a dor deixa de ser essa dor de defesa e passa a ser uma dor errada, uma sensibilização, estímulo que o paciente começa a sentir dor que é um mecanismo de defesa, onde ele não deveria sentir dor. Então, o mínimo toque causa dor. Agora, o que causou isso? Se foi um trauma físico, uma doença infecciosa, uma doença mais importante, se foi a partir daí, alguns pacientes conseguem definir que foi a partir daquilo, e outros não. Tá. Antes da gente, quer completar rapidinho?
Só para finalizar esse raciocínio, é interessante a associação da fibromialgia com a depressão, que a depressão é muito ligada à serotonina, né? Existe uma deficiência de serotonina em algumas regiões do cérebro. Explica só para as pessoas de casa o que é serotonina. A serotonina é uma substância, né, que a gente produz no nosso cérebro e que seria, digamos assim, um hormônio que causa bem-estar, que te causa ânimo, que equilibra o seu sono. Então, no transtorno depressivo, ela está deficiente. E também ocorre na fibromialgia. E é comprovado, em alguns estudos, que a serotonina ela modula a sensação dolorosa. Quer dizer, ela é capaz de inibir a intensidade desse estímulo doloroso. Então, é só para mostrar que realmente existe um transtorno que ocorre, um transtorno físico. Um transtorno químico, né? Endócrino, né? Isso, exatamente. De um hormônio, né? Existe isso, né? Nós vamos conhecer agora, pode ser daqui a pouco? Pode ser, porque eu quero mostrar para vocês e para o pessoal de casa o caso de uma pessoa que com um pouco mais de 30 anos, ela é secretária Marília Rita de Cássia, ela começou a sentir dores constantes nos ombros que se estendiam para a coluna. Depois de idas e vindas ao médico, veio o diagnóstico, fibromialgia. O acompanhamento adequado ela teve e Marília, então, hoje está livre das dores. Nós vamos acompanhar a reportagem de Léo Mendes. Aos 35 anos de idade, a secretária Marília Silva começou a sentir dores nos ombros. O incômodo foi tratado por muito tempo como uma possível inflamação na coluna. Depois de 7 meses, sem perceber melhora, veio o diagnóstico: fibromialgia. Devia estar com uns 35 para 36 anos e comecei a sentir muita dor na região do ombro. E uma dor que me incomodava, que você tomava um analgésico, não melhorava, você fazia um alongamento, não melhorava. Comecei a ficar incomodada com isso. E aí procurei o meu ortopedista, que já é meu médico há mais tempo, e ele começou meio que me analisar. E aí ele falou assim, olha, eu estou suspeitando que isso possa ser fibromialgia. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, entre 2% e 4% da população mundial tem fibromialgia, o que representa 1 em cada 20 pessoas. As mulheres têm 9 vezes mais chances do que os homens de ter a doença. No caso de Marília, as dores eram tão intensas que atingiram o corpo inteiro. A dor ela é generalizada, né? Ela acomete várias partes do seu corpo, a sensação que a gente tem é que a dor está andando. Além de medicamentos, o tratamento envolveu exercícios físicos e terapia para controle do estresse. Depois que descobriu o tratamento inicial, eu fiz novamente acupuntura. Eu comecei a fazer uma série de alongamentos também, que o meu médico mesmo me passou para te ajudar a relaxar. E eu constantemente eu tenho feito fisioterapia e o pilates. Hoje, aos 41 anos, a secretária leva uma vida normal e livre dos medicamentos. Hábitos saudáveis a mantêm longe das dores. Depois que você começa a se planejar para conviver com isso, que você tem a ajuda do especialista que está ali, que você começa a criar meios alternativos, então isso vai passando. Então assim, eu acho que o ponto fundamental é você tentar conviver com isso, mas conviver sem acomodar. Não é nada que impede a gente de tentar ser feliz, não é nada que faz com que você não trabalhe bem, que você não divirta, que você não viva bem. Nossa, ela colocou tantas coisas que eu gostaria depois, né, que vocês comentassem. Só que antes de começar a matéria, você ia complementar alguma coisa, doutora Vange? Você lembra? Eu ia falar que, embora a depressão esteja sempre ligada à fibromialgia, 50% dos pacientes com fibromialgia que preenchem critério que a gente pode definir como transtorno depressivo. A outra metade a gente não consegue definir. Então, assim, tá associado, tá ligado, mas não é sempre. Comentário sobre a reportagem, doutor Gustavo? Algum que você acha mais interessante salientar? Um comentário
Uma coisa interessante é o seguinte, a fibromialgia ela não é grave no sentido de você vai morrer diretamente da fibromialgia, mas ela causa muito impacto na vida familiar, social, produtiva. Então ela estava comentando que agora ela está melhor, ela está com qualidade de vida normal, isso deixa a gente muito satisfeito, que é o objetivo do tratamento. Porque o paciente ainda com a fibromialgia instalada, muito sintomática, tem problema na família, a família não entende porque está sempre queixando, no trabalho tem absenteísmo ao trabalho, a produção do trabalho é menor, né, a vida social, então ela tem um grande impacto na vida do paciente. Então, assim, o diagnóstico, o tratamento vem muito casar com isso aí, trazer a melhora de qualidade de vida para o paciente. É extremamente importante que os pacientes queixam muito cansaço, eles estão muito cansados, eles não concentram, eles têm uma memória ruim, então isso dá uma qualidade de vida ruim. Ela deu ênfase no exercício, o exercício que tem mais evidência de melhora são o exercício aeróbico, todo exercício é bem-vindo. Se ela quer fazer pilates, ela é bem-vinda, mas se ela tem dor, se a dor é centrada na região lombar, a ginástica de pilates é uma ginástica que está focada mais para as cadeias, né, centrais, né, mas então é interessante, se ela gosta, ela deve fazer, mas os exercícios que melhor traz resposta na ficção, mais bem estudados, que são mais comprovados, são exercícios aeróbicos. Então, exercício moderado, então é a caminhada, a dança, né? Esses são exercícios que e realmente... E algo que dê prazer também para quem está fazendo, pois que não seja um sacrifício a mais. Né? O paciente com fibromialgia, ele tem dificuldade de iniciar a atividade física. Às vezes ele refere dor quando ele inicia. Então é importante conscientizar o paciente que ele precisa de fazer exercício, que inicialmente pode ser doloroso e que a resposta ele vai demorar às vezes 8, 12 semanas para ele enxergar como o exercício foi bom para ele. Porque tem essa sensação, quando a gente está sentindo alguma dor, exercício físico é a última coisa que a gente pensa em fazer, porque a gente já está tão dolorido, mas então é fundamental. Para isso, interessante é a carga. Então, tá. Se você for fazer caminhada, o ideal é caminhar 40, 50 minutos 3 vezes por semana. Mas o paciente que está com dor, ele não vai começar desse patamar. Então ele vai começar às vezes 10, 15 minutos caminhando devagar. Se ele vai fazer uma hidroginástica, entra na hidroginástica, faz menos tempo de aula ou faz menos exercício que a professora está propondo. Então é interessante o paciente começar devagar e progredindo devagar na carga do exercício, para evitar até aquelas dores musculares de início, né, de atividade física. Né? Sim, e a gente exerce um trabalho constante de incentivar a atividade física, né? Eu sempre falo, a paciente fala, mas eu não consigo caminhar, doutor. Se a senhora não consegue caminhar 5 minutos hoje, amanhã a senhora caminha 10. Tá. E depois de amanhã 20. Existe até uma ideia de que o paciente com fibromialgia, ele vai progredir no exercício, às vezes até 2, 3 vezes mais lento. Então, o tempo que você levaria para evoluir de uma para outro fibromialgia, ele às vezes demora 2, 3 vezes mais tempo para poder conseguir. Isso é uma coisa que o paciente tem que ser orientado, ele tem que ter persistência. Então, uma das coisas boas que essa paciente mostrou, que a Marília mostrou, é que ela se engajou, né? Ela se comprometeu, aceitou a proposta e cumpriu, né? E aí ela melhorou. Daqui a pouco a gente continua, porque uma coisa que ela colocou na reportagem foi que depois de buscar, tentar fazer relaxamento, enfim, alongamentos, analgésicos, depois de 7 meses que ela teve um diagnóstico. Esse diagnóstico é lento mesmo, é demorado, mas vocês vão falar para mim depois. Agora nós vamos para o intervalo. Aproveite para participar com a gente por telefone ou por e-mail. Lembrando, o número é 3209-0119 e o e-mail é saúde@tvhorizonte.com.br. Fique por aí, o intervalo é rapidinho e voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Pense Saúde e hoje falando sobre fibromialgia. Claro que você pode participar, algumas perguntas já chegaram, dá tempo da sua chegar ainda, é só ligar ou mandar e-mail.
O telefone de contato é o 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Antes de continuar o debate, eu tenho uma dica para você. Quem nunca tomou medicamento sem receita médica para aliviar uma dor de cabeça, ou tentar diminuir a febre, ou nunca recebeu uma indicação de parentes e amigos sobre qual medicamento ingerir em determinadas situações? A automedicação, muitas vezes vista como uma solução para um alívio imediato de alguns sintomas, esconde perigos que podem provocar graves consequências à saúde. Para conscientizar a população sobre os riscos dessa conduta, o Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais preparou uma grande mobilização no dia 8 de maio, quarta-feira, em Belo Horizonte, durante todo o dia. Farmacêuticos e estudantes vão prestar orientações aos usuários do metrô nas estações Central, Lagoinha, Eldorado e Vilarinho. Além de receber os folhetos explicativos, os usuários poderão medir a pressão arterial e esclarecer dúvidas sobre a correta utilização dos medicamentos. Na estação central será montada inclusive uma farmacinha, onde os profissionais farmacêuticos vão apresentar os vários tipos de medicamentos, os efeitos colaterais das principais substâncias consumidas pela população, além de dar também instruções de como os produtos devem ser armazenados em casa, claro, dentre outras informações. A campanha integra as ações pelo Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, comemorado no dia 5 de maio. Participe e pense em saúde sempre! No bloco anterior eu finalizei falando de diagnóstico, porque a gente assistiu uma reportagem e a pessoa da reportagem, Marília, ela disse que com várias dores e depois de 7 meses de tratamento sem sucesso foi que ela teve o diagnóstico de fibromialgia. Eu gostaria de perguntar, é realmente lento, é difícil, é um diagnóstico, enfim, diferencial, porque às vezes as dores podem se confundir com outros problemas? Tem um estudo americano que percebeu, quantificou esse atraso do diagnóstico. Nesse estudo era em torno de 2 a 3 anos de diagnóstico, um estudo americano. Eu já tinha achado 7 meses. Muito. Muito? Né? O diagnóstico não é difícil, na maioria dos casos não é um diagnóstico difícil. Ele é pautado muito na clínica do paciente, na anamnese e no bom exame clínico. Não tem um exame complementar que vai ser pedido para confirmar o diagnóstico de fibromialgia. Não existe isso. Não dá alteração no sangue, imagem, nada. Não. Então, por isso que às vezes atrasa, porque fica, às vezes o paciente com sintoma, fica o médico pedindo exame atrás de exame e vira um carrossel e acaba fugindo ao diagnóstico. Então, é muito importante a velha história da anamnese, exame físico, bem feitos, né, com atenção, né, você ter atenção às clínicas, às queixas do paciente. A história dele mesmo. Né? Os exames complementares vão ser muitas vezes úteis para afastar outros diagnósticos diferenciais que poderiam estar confundindo o quadro clínico do paciente. Pode continuar. Não, até o próprio hipotiroidismo, né, outras doenças reumatológicas que poderiam estar, às vezes, no paciente com aqueles sintomas e você tentar diferenciar o diagnóstico. Uma coisa importante é que, às vezes, o paciente tem um outro problema de dor e fibromialgia, ele tem 2 diagnósticos. Por exemplo, a artrose, a osteoartrite, ela é muito comum na população. Então, às vezes, o paciente tem fibromialgia e tem artrose do joelho. Né? Então, você até saber quantificar qual dor que é da artrose, qual dor que é da fibromialgia. Então. E falando de diagnóstico, a primeira coisa que levanta a suspeita é o paciente que queixa de dor difusa pelo corpo. Associado a isso, geralmente, um quadro de fadiga, que quase todos eles queixam, distúrbio do sono. E existem critérios diagnósticos, o órgão de referência que a gente tem, né, no estudo da fibromialgia é o Colégio Americano de Reumatologia, e ele definiu alguns critérios diagnósticos para fechar o diagnóstico de fibromialgia. Os primeiros critérios foram de 1990 e eles definiram que o paciente deveria ter dor do lado direito e do lado esquerdo do corpo e acima e abaixo da cintura. Então, dor difusa. E associada a essa dor difusa, ele teria que ter 18 pontos dolorosos. Quer dizer, 11 de 18 pontos dolorosos pré-definidos, que são pontos em que eles observaram uma frequência maior de dor nesses pacientes. Então, no exame clínico, além da história, você palpa esses pontos, você faz uma pressão que eles recomendam que seja de mais ou menos uma força que seria de 4 quilos, é só como orientação, e você faz essa palpação. O interessante é que esses critérios,
eles foram revisados agora em 2010 e a proposta deles foi abolir esses pontos de palpação. Ah, Focar mais na quantificação da dor difusa, na quantificação da fadiga. Então eles fizeram uma pontuação e você consegue definir o diagnóstico. É interessante porque com isso eles esperam que você vai ter uma diferença menor entre a quantidade de mulher com diagnóstico e homem. E eles esperam porque também... Porque o homem seria menos sensível à compressão. Então... Eles esperam um aumento de incidência com esses critérios. Isso, porque essa relação de 9 mulheres para um homem, né? Talvez porque foi uma coisa que eu reparei na matéria também, né? Que foi. E talvez isso não seja real porque... O homem talvez seja menos sensível, por menos exemplo, sensível à compressão, mas ele também teria fibromialgia. Só para finalizar, agora eu perdi o que eu ia dizer. Mas aí você lembra enquanto ela fala. Lembra aí, vai lembrando. Então, é naquilo que a gente falou, que às vezes o paciente tem fibromialgia sem dor. Para isso que veio, sem tender point, sem ponto doloroso. Tá. Exato. Sem dor não, sem ponto doloroso. É isso aí, o diagnóstico, então, você ia apanhar esses pacientes que a gente sabe que tem diagnóstico de fibromialgia e não tem ponto doloroso. Aquela conversa do primeiro bloco que existe fibromialgia sem ponto doloroso. Então é capaz até de diminuir essa diferença entre homens ou e aumentar mulheres. A incidência também. Da incidência. E o que eu queria dizer que é importante para finalizar, esses critérios eles servem só como orientação, é para nortear o diagnóstico, mas eles não são necessários, quer dizer, o preenchimento dos critérios não é necessário para se firmar o diagnóstico de fibromialgia. Vários pacientes têm fibromialgia e não preenchem todos esses critérios. Nós estamos aqui com uma bancada com 3 reumatologistas e a gente viu na matéria que quando ela estava com dor nas costas, ela procurou um ortopedista. O reumatologista é que seria o especialista melhor para essa, como você mesmo disse, doutor Gustavo, para essa avaliação clínica da fibromialgia ou não necessariamente? Não necessariamente, é porque uma doença que envolve tantos outros sistemas, qualquer médico que estuda, que dá atenção, pode chegar ao diagnóstico. Muitas vezes o ortopedista ele encaminha que ele não faz parte do rol de pacientes, ele costuma tratar os pacientes. Entendi. Alguns tratam muito bem, muitos outros encaminham o paciente. Mas como é uma doença que o paciente tem distúrbio de sono, tem fadiga crônica, tem alteração intestinal... Bem amplo, né? É bem amplo, né? Qualquer médico pode estar apto a fazer o diagnóstico e tudo mais. Interessante do diagnóstico diferencial de outras doenças reumatológicas, né? Da dor, que o reumatologista estuda muitas dores do aparelho locomotor, né? Então talvez tenha essa facilidade de diferenciar, fazer o diagnóstico. Dores, mas qualquer médico, sim. No estudo, eles pegaram a população de fibromialgia e onde que o diagnóstico foi feito. Primeiro, a incidência, em primeiro lugar, foi da clínica médica, em segundo foi da ortopedia, só em terceiro lugar foi feito reumatologia. Talvez porque reumatologista é uma especialidade, talvez seja o menor número, né? O volume de pacientes atendidos pelo reumatologista é um volume menor do que o clínico geral, né? Tá certo? Mas o que eu observo nos colegas que nos referenciam esses pacientes, muitas vezes, é que eles têm uma insegurança em relação ao diagnóstico dos outros reumatismos. Tá. O diagnóstico diferencial. O diferencial no diagnóstico mesmo. Diferencial. Então eles sabem, eles suspeitam da fibromialgia, mas eles ficam com um pouco de dúvida se não poderia ser outra coisa. Certo. Sabe? É importante. Bom, antes da gente ir para o último bloco, eu queria começar a falar de tratamento. A gente viu na reportagem que ela teve um grande sucesso, mas a partir do momento que teve o diagnóstico, que pelo que vocês estão falando pode ser uma coisa demorada, a partir do momento que teve também deve ser uma coisa difícil. Puxa vida, então é fibromialgia, uma doença que não tem cura? É algo que eu vou ter que conviver para o resto da vida? E aí? Tem um estudo que mostrou que dar o diagnóstico de fibromialgia melhorou a qualidade de vida do paciente, os custos em saúde, os níveis de dor. Então, assim, o diagnóstico ele ajuda o paciente. Não vai ajudar instantaneamente. Semana que vem você está ótimo, mas nos próximos semanas a meses há um benefício para os pacientes. É uma frase que eu gosto muito quando se fala em tratamento de fibromialgia, você não tem que tratar a dor que o paciente, mas tratar a pessoa que tem a dor. Porque isso é interessante porque, na verdade, a doença não é só a dor. O paciente ele tem transtornos de humor, ele tem um sono ruim, ele tem fadiga, ele é estressado, ele é excessivamente preocupado. Então, quando você começa a tratar da pessoa,
mesmo que ele ainda tenha dores, com o tratamento, eles sentem uma melhora muito grande, muitas vezes em outros aspectos, que fazem diferença para a vida dele. Então, o tratamento realmente ele tem que ser, ele tem que visar a pessoa como um todo. Com relação ao tratamento, medicamentos, atividade física, tem algum específico? A Marília, ela colocou, em linhas gerais, o que é normalmente feito, né? Então, é necessário, primeiro, acho que o pilar mais é a educação. Então, o que o Ricardo acabou de falar, e que o Gustavo falou, entender o que é fibromialgia, o que é, como que é. Isso, então, melhorou a qualidade de vida no sentido que eu sei o que eu tenho e o que eu posso fazer, né? Segundo, diminuir, a gente sabe que está ligado com o estresse. As terapias que estão envolvidas com diminuição do estresse, elas são importantes. O outro pilar importantíssimo é a atividade física. O paciente tem que se engajar na atividade física, mesmo que ele tenha dificuldade de começá-la. A gente não deixa ninguém com dor, então a gente vai usar os medicamentos que controlam a dor da fibromialgia. Esses medicamentos, em primeiro lugar, são, às vezes, antidepressivo tricíclico, tem os miorrelaxantes e tem outras drogas, alguns são da família dos anticonvulsivantes, mas que são moduladores de dor. Eles ajudam com que aquele erro, aquela dor errada, aquela sensibilização do sistema nervoso central, que ele começa a sentir dor onde ele não deveria sentir dor, essa regulação para mais seja modulada. Seja modulada. Nós vamos interromper agora, daqui a pouco a gente volta para responder as perguntas que chegaram de casa. Se a sua não chegou, às vezes ainda dá tempo. Estamos conversando sobre fibromialgia. Lembrando que o telefone de contato é o 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Vamos para o intervalo, mas voltamos daqui a pouco. Fibromialgia é o tema do programa Pense Saúde de hoje e agora vamos às perguntas que chegaram de casa. O Vicente do Carlos Prates diz que desde setembro ele está tomando estatina para controlar o colesterol elevado e começou a sentir muitas dores pelo corpo. Ele gostaria de saber se é aconselhável ele parar com essa medicação para melhorar as dores ou continuar com o remédio. As estatinas, elas podem dar dor muscular, não é fibromialgia. É um efeito colateral do remédio. Agora, você tem que pesar muito o risco-benefício, porque se o paciente tem uma indicação maior de baixar o colesterol para benefício cardiovascular, você não pode simplesmente suspender a estatina. Às vezes o paciente não tolera uma estatina, usa outra medicação do mesmo grupo e tolera. Existe outro remédio para baixar o colesterol que é de um grupo diferente, que possa ser tentado. Então a sugestão é procurar o cardiologista dele e conversar com o médico dele. Às vezes mudar, né, o medicamento. A Yara de Santa Luzia, ela tem fibromialgia há vários anos e diz que sente dores o dia inteiro. Ela diz 24 horas por dia. Ela gostaria de saber se os únicos medicamentos para aliviar as dores são os antidepressivos, doutora Vanja. Eu falei, os mais usados são antidepressivos. Primeiro tem os miorrelaxantes, depois os antidepressivos. Os tricíclicos são os mais usados, os que têm mais estudo. Depois vem os anticonvulsivantes, né? Dos antidepressivos alternativos, tem duloxetinas, que não é tricíclico, né? Minocyprano. E tem o anticonvulsivante, que é pregabalina, gabapentina, são os remédios com maior evidência. Ela não falou aqui há quanto tempo ela está tomando. Ela não diz. Não, mentira, ela diz há vários anos. Leva um tempo também para fazer efeito esses medicamentos? Para avaliar essa medicação, a gente espera pelo menos umas 3 semanas para poder avaliar como é que a coisa está indo. Pode ser ajustada a dose, pode ser associado a outro remédio, né?
Agora, tanto tempo. Agora, o pilar inicial é exercício, não é só remédio. Remédio é uma coisa, o tratamento é multidisciplinar. Não adianta tomar só remédio. Né? E eu volto a reforçar a questão de tratar a pessoa que tem a dor, porque normalmente o contato médico-paciente é muito importante para orientar questões de comportamento. E são coisas que levam tempo, você tem que realmente conversar com o paciente a cada consulta e trabalhar isso. Na matéria que a gente viu lá no segundo bloco, a Marília, ela fala que uma das coisas que ela está fazendo que ajudou muito para ela foi terapia. Poderia então ser alguma coisa que pudesse ajudar? Um adjuvante muito importante no tratamento, sem dúvida. O tratamento você tem que abordar de várias frentes. Então, a orientação ao paciente, exercício físico, a parte psicológica e o medicamento tem que estar sempre juntos. Não adianta você usar um ou outro pilar só, você tem que somar tudo junto para benefício do paciente. Tá certo. A Lúcia, do Padre Eustáquio, ela tem hipotiroidismo e gostaria de saber se tem relação com a fibromialgia. Alguém comentou sobre hipotiroidismo? O hipotiroidismo, ele pode simular, a pessoa pode ter dor muscular, dor articular e pode no início ser diagnóstico diferencial da fibromialgia, assim como a estatina que o paciente falou pode dar uma dor e pode ser um diagnóstico diferencial com fibromialgia ali no início na abordagem, é um diagnóstico diferencial. Não às vezes o paciente tem hipotiroidismo, está compensado e continua com tendinose. Às vezes ele tem as duas coisas, hipotiroidismo e fibromialgia. Mas um não é condição para que o outro exista. É um diagnóstico diferencial. Inclusive é importante ressaltar que a maioria dos pacientes que tem hipotireoidismo com dor difusa, você trata o hipotireoidismo e a dor continua. Quer dizer, a maioria, na verdade, tem a fibromialgia associada. Também. Também. Né? Não. A Vilma, do Bairro da Graça, ela tem fibromialgia, faz tratamento com medicamentos, tanto antidepressivo quanto um outro que ela citou aqui, que me parece que é um relaxante muscular. Eu já falei os nomes aqui no intervalo para a gente ficar falando no ar. Ela dorme muito e gostaria de saber se tem algum método para melhorar. A sonolência? Eu não sei se é a sonolência ou se são os medicamentos que podem gerar essa sonolência ou não. Vou até passar para vocês novos medicamentos para vocês verem aqui se tem um desses medicamentos aí que ele pode dar hipersonolência, isso sim. Mas isso aí tem que avaliar ela, se ela já tinha essa sonolência antes da medicação, se houve um aumento dessa sonolência marcante com o início da medicação, que pode ser ajustado à dose. Né? Normalmente as pessoas com fibromialgia têm a insônia, dificuldade, sobretudo, acordar de manhã com o corpo cansado, como se tivesse trabalhado a noite inteira. Aí talvez caiba aqui algumas orientações de higiene do sono. Né, assim, o ambiente do quarto na hora de dormir deve ser um lugar silencioso, escuro, arejado, não deve praticar exercício físico nas 4 horas antes de ir para a cama, não deve fazer uma refeição muito volumosa antes de deitar, uma refeição leve. Isso para quem tem insônia. Insônia. Né? Não deve levar problemas para a cama. Eu brinco que a cama ou é para namorar ou para dormir. Você ir ver televisão, ler livro ou discutir problema na cama não deve, tá? Deve, se tem um problema que é urgente, vá resolver o problema antes de deitar. Se acordou no meio da noite, ficou igual o churrasquinho lá, vira para um lado, vira para o outro, é melhor levantar, sair do quarto, vai para fazer uma atividade em outro quarto, depois na hora que der um pouco de sono volta, né, para tentar melhorar essa qualidade do sono. E no caso dela, que é o contrário, né? Medicamento, é difícil a gente falar sem ver o paciente, mas talvez a medicação, ela tem que ver essa relação do início da medicação com essa sonolência, a sonolência, sim. Tá. A Rita, do Prado, ela pergunta se fatores emocionais podem contribuir para o aparecimento da fibromialgia ou até para a piora dos sintomas. Sim, isso, né, que a gente falou várias vezes aqui, sim, né, geralmente as pessoas têm questões emocionais que a gente não sabe se vem antes ou depois, mas que, sem dúvida, fazem parte do espectro de manifestação da fibromialgia. Você tinha até comentado, doutor Gustavo, antes, que às vezes a fibromialgia ela pode começar depois de um evento traumático, pode ser inclusive um trauma emocional, sim, por exemplo. Eu fiz. Sim, ou doença física, ou um trauma emocional. Sim. Tá. Bom, esse aqui, não sei se tem a ver com o nosso tema de hoje, mas eu vou falar que é a Maria de Fátima do Barreiro. Ela gostaria de saber qual o exame que identifica a síndrome do Sjögren.
É um nome difícil, eles estavam tentando me explicar aqui. E onde pode ser feito esse exame para identificar? Você tem que, pelo menos, entender primeiro o que é essa síndrome, doutora Evângela. Essa síndrome é uma doença autoimune com a presença de alguns anticorpos que são direcionados à glândula de secreção exócrina. O que é isso? Vamos explicar. Então, o que é isso? O paciente ele tem uma diminuição da produção de saliva, né? A glândula salivar é uma glândula exócrina, da produção de lágrimas, então tem boca seca, tem olho seco, tem pele seca. E essa síndrome, ela também cursa com quadro de dor muscular, parecido com a fibromialgia. É muito comum o paciente com essa síndrome ter uma dor muscular difusa. O exame que determina é uma síndrome clínica, o diagnóstico é clínico, o paciente vai queixar secura, artralgia, mas existem autoanticorpos que a gente detecta no exame de sangue. Esses autoanticorpos são típicos, né? Eles da síndrome, né? Auxiliam. Então, junto com a clínica da secura de mucosa boca seca, olho seco, pele seca, artralgia, mais a presença desses autoanticorpos, a gente pode definir que esse paciente tem essa síndrome. A gente pode documentar histologicamente, mostrando que o paciente tem um quadro inflamatório das glândulas. Às vezes a gente pode pedir biópsia de lábio para definir que a paciente tem uma inflamação crônica dessas glândulas. Nem sempre é preciso. É um exemplo de uma síndrome que se confunde com a fibromialgia, né? Às vezes, né? É muito comum, né? É, bom, porque ela estava querendo saber onde fazer, então existe... É um exame clínico e a gente documenta, ajuda no exame clínico a presença dos autoanticorpos típicos, tá certo? Bom, só para a gente... Exame de sangue comum. Hã? O exame de sangue simples. De sangue comum. Só para a gente finalizar, eu gostaria só de voltar mais uma vez na matéria que a gente assistiu, em que ela falou primeiro da psicoterapia que ela fazia, né, da terapia que está ajudando, e daí ela citou também outras terapias coadjuvantes, por exemplo, a acupuntura. Eu gostaria que você citasse ajuda, melhor, outras que não sejam necessariamente ou a medicação que vocês citaram, a atividade física, mas essas outras que podem ser meditação, acupuntura, de que forma isso poderia ajudar num quadro, pensando na pessoa doente e não na doença? Eu acho que aí é bom ressaltar o seguinte, existem tratamentos em que existe comprovação de eficácia, como, por exemplo, o uso de antidepressivos, né, atividade física aeróbica, psicoterapia, principalmente a terapia que chama cognitivo-comportamental, que é um tipo de psicoterapia, que tem evidência científica de que funciona. E existem tratamentos que parecem trazer benefícios para os pacientes, mas que não estão comprovados cientificamente. Um exemplo é a acupuntura. Vários pacientes relatam alívio dos sintomas, ficam mais relaxados, né? E quando isso acontece, quer dizer, nós incentivamos, desde que o paciente ele se sinta bem com aquele tratamento. Mas não há uma comprovação científica definida de que seja eficaz. Acupuntura, pilates... Balneaterapia, né? Por exemplo. Balneaterapia, terapia em água quente. Você consegue achar um monte de propostas terapêuticas no sentido de ajudar. Nada disso conseguiu achar uma validação científica. Então, do ponto de vista técnico, a gente não recomenda. Mas se o paciente faz e traz melhora para ele, o time que está ganhando, a gente não mexe. Exatamente. Agora, o importante dessas terapias é que ela seja um acréscimo ao tratamento. Você não vai substituir o tratamento padrão por uma terapia alternativa não comprovada. Então, se você já faz a orientação ao paciente, atividade física, parte psicológica, medicação, você acrescentar um disso é bem-vindo, não substituindo, sempre trabalhando mais um no time. Acho importante também alertar o paciente para as terapias que podem ser lesivas, né? Às vezes algumas pessoas prometem tratamentos milagrosos e, um exemplo, autohemotransfusão, que podem causar efeitos deletérios, né? Então tem que ter cuidado também com o que se indica e com quem está indicando o tratamento. Massagem, né? Os pacientes falam muito de massagem para melhorar a dor. Do ponto de vista custo-benefício, às vezes não é bom, né? Um custo-benefício, né? Não tem evidência científica. Tem que ser um profissional preparado para fazer. Gente, nosso tempo se esgotou, infelizmente, que o papo aqui estava ótimo, mas eu gostaria de agradecer a presença, a participação de vocês, como eu falei no início, por uma queixa que é tão prevalente. Então, obrigada por esclarecer as nossas dúvidas e a dos nossos telespectadores. Obrigado. Antes de... estamos chegando ao final do nosso programa de hoje
E eu gostaria de lembrar que os nossos horários alternativos para quem quer assistir novamente é terça-feira às 5 da tarde e sexta-feira ao meio-dia. Obrigada pela sua companhia. E até a próxima. Eu espero você no próximo Pense em Saúde, que é uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Tenha uma ótima semana, até a próxima e pense em saúde sempre.